Atualização sobre Uribe, Ângelo e Arthur. Flamengo tem 5 jogadores na seleção da América de 2022. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quinta-feira recheado de informações. Mas antes de mais nada, ajude aí, dá aquela moral. Começou a assistir o vídeo, já dá logo o seu like. Se não chega lá no final, você esquece. Se inscreva no nosso canal, acione o sino da notificação. Compartilhe os nossos conteúdos. Se você gostar, compartilhe com os familiares e amigos. Não gostou? Compartilhe com os inimigos. Vamos irritar os outros aí. Mas não deixe aí de se inscrever, nem de deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Nos ajude a continuar trazendo informações sobre os bastidores do Mengão para vocês. E outra coisa, o canal Paraquedista Rubro Negro está dando uma camisa oficial do Flamengo para você. O que você tem que fazer para ganhar essa camisa? Se inscrever no canal, fazer um comentário com o seu nome, o bairro aonde você reside. Estará concorrendo a essa camisa. Você vai poder escolher entre o manto 1 e o manto 2, que estará nas lojas em abril. Assim que o canal chegar a 1.000 inscritos, eu estarei fazendo o sorteio dessa camisa. Então, seguindo aqui com as notícias, Flamengo tem 5 jogadores na seleção da América de 2022. O jornal É o País promoveu votação para definir os 11 melhores do continente em 2022. A campanha vitoriosa na Libertadores de 2022 rendeu frutos na quarta-feira passada, dia 15, ao Flamengo, depois de Pedro ter sido eleito o Rei da América em votação do jornal É o País. O rubro-negro foi o time com mais jogadores na seleção da América, feita pelo portal de notícias. Ao todo, o Fla tem 5 representantes. São eles aqui, ó, Davi Luiz, que foi o único zagueiro do Flamengo na lista. No meio de campo tem Everton Ribeiro e Georgian de Arrascaeta, que o empresário dele ficou chateado aí, achou que ele que deveria ser eleito o Rei da América. Já no ataque, a dupla Gabriel Barbosa e Pedro fecharam com chave de ouro a participação do mais querido no resultado da votação. É isso aí. Agora eu vou trazer aqui para vocês os outros, né? O zagueiro Gustavo Gomes, do Palmeiras, Davi Luiz, do Flamengo, Thiago Elano, do Atlético Paranaense, o meia-campista Everton Ribeiro, do Flamengo, Gustavo Scarpa, do Palmeiras, Lorenzo Faveralli, do Independente Del Valle, e Arrascaeta, do Flamengo. No ataque aí nós temos o Gabriel Barbosa, né, do Flamengo, o nosso Gabigol, e o Pedro, o homem queixo, quer ver golaço, é o Pedro aí. E o Julián Álvarez, do River Plate da Argentina. Essa daí foi a relação da seleção, dos melhores da América de 2022. Seguindo então aqui com as notícias, que é o mais importante. Com liberação do Flamengo, 2 jogadores se apresentaram à seleção para o Sul-Americano Sub-17. Sul-Americano Sub-17 acontece aí entre os dias 30 de março e 23 de abril. E a seleção brasileira começa a se preparar para o Sul-Americano Sub-17, de olho nas categorias de base do Flamengo. O treinador Felipe Leal convocou 2 jogadores rubro-negros, o goleiro Caio Baroni e o meio-atacante Lohan. Com a liberação do mais querido, os 2 garotos se apresentaram à comissão técnica do Brasil. Se apresentarão hoje, né, à comissão técnica do Brasil, com o trio. Agora, né, desculpa, engasguei aqui, vou até beber uma água, calma aí. Aqui é assim, vamos direto. Com o trio em transição, se reapresenta após vitória sobre o Vasco. O Flamengo se representou no Ninho do Urubu ontem, né, na parte da tarde, depois da folga, no dia seguinte à vitória sobre o Vasco da Gama. O elenco esteve completo para trabalhar com Vitor Pereira, embora alguns jogadores tenham feito apenas a parte de transição física, tipo Davi Luiz, Guilherme Varela, o Wesley, que estão nesta parcela aí. O lance apurou que o trio até foi a campo, mas não participou normalmente da atividade proposta por Vitor Pereira. Ainda não há expectativa de retorno para os 3 jogadores, embora a situação
da lateral direita, peça urgência nos casos de Varela e Wesley. Tá complicada aí a nossa lateral direita. Os jogadores que nós temos, Mateuzinho quebrou a perna, Varela, o Balgia, o Wesley voltando aí de uma contusão na coxa aí, grau 2. Então, seguindo aqui com as notícias aqui. O atacante Bruno Henrique, que também está em processo de recuperação, apareceram treinando com o grupo. Felipe Luiz é outro que tem situação mais favorável. O lateral estava de fora com uma lesão na fáscia plantar do pé direito, mas nesta terça-feira, nessa quarta-feira, foi reintegrado aos treinamentos sem restrição. A semana deve definir se ele vai poder atuar no jogo de volta da semifinal do Carioca ou não. Aí vai ser algo que a Vitor Pereira, Departamento Médico e Comissão Técnica terá que resolver, né? E aí o Vitor Pereira, depois de muito tempo, teve uma semana livre para poder preparar o Flamengo visando o jogo contra o Vasco. Além dos possíveis reforços vindos do Departamento Médico, que é Gerson, e os reforços vindos do Departamento Médico, como o próprio Felipe Luiz aí, que já está podendo treinar com o grupo, está 100% liberado pelo Departamento Médico. Nós contamos aí também com a volta de Gerson, que cumpriu aí suspensão automática no jogo de ida. Então, assim, a próxima da definição... Olha essa notícia, cara. Próximo da definição das finalistas do Campeonato Carioca, segue sem premiação definida. Não é a primeira vez que isso acontece, não. Né? Reunião nos próximos dias definirá o valor a ser recebido por cada clube. O Campeonato Carioca entrou em sua reta final e até o momento a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, não sinalizou aos clubes a respeito de premiação do estadual, segundo o Goal Brasil. Uma reunião nos próximos dias definirá quanto cada equipe irá receber pela sua colocação na competição internamente. A FERJ argumenta que, por não ter chegado a um acordo com a Abrax, empresa que negocia os direitos de transmissão do Cariocão para vender os jogos de Vasco e Botafogo, a premiação ainda não pode ser definida. Para sanar este problema em competições futuras, a responsável pelo repasse pretende abrir uma nova roda de negociações com os dois clubes visando a edição de 2024. Mesmo com as dificuldades financeiras por conta dos jogos dos clubes alvinegros, lembrando aí que Vasco e Botafogo não aceitaram receber aí menos que o Flamengo na roda de negociações pelo direito de transmissão de imagem. Então, o Vasco e o Botafogo fecharam com outra empresa aí para transmitir os seus jogos. Tanto que o Campeonato Carioca, quando o Vasco ou o Botafogo são mandantes, não são transmitidos pela Bandeirantes, né? Então foi isso que aconteceu aí. O Campeonato Carioca conseguiu, mesmo, né, não tendo um acordo aí dos dois alvinegros, o Campeonato Carioca conseguiu render frutos à dupla Fla-Flu. O rubro-negro receberá cerca de 21 milhões de direitos de transmissão, enquanto o tricolor embolsará aí 14 milhões. Flamengo e Fluminense, acredito que mesmo sem a premiação garantida, o estadual ganhou força neste ano e em edições futuras pode gerar mais receita para diversos pontos, incluindo a premiação para os clubes. Cara, eu acho que isso deveria ter sido acordado antes do início do campeonato, tá? O Vasco e o Botafogo não querem fazer parte aqui da empresa que administra o Campeonato Carioca, os direitos de imagem. Então vamos arrumar uma solução aqui para podermos ter a premiação para poder dar para cada clube de acordo com a sua colocação. E não o campeonato chegando aí na sua reta final, vamos para os dois jogos aí das semifinais, Flamengo e Vasco, Fluminense e Volta Redonda, e ainda não tem valores definidos.
Então, falando aqui ainda mais um pouquinho sobre o Campeonato Carioca, né? A venda dos ingressos do jogo de volta entre Flamengo e Vasco começarão a ser vendidos hoje, quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Os preços serão os mesmos da partida de ida. E o Vasco, como mandante, é responsável pela distribuição desses ingressos. Então, torcedores aí vão entrar lá no sitezinho e vão comprar os seus ingressos aí para esse último jogo da semifinal entre Vasco e Flamengo. Então, seguindo aqui, falando sobre o mercado de transferência, atualizando vocês aí sobre Arthur, sobre Uribe, Miguel Uribe, sobre Ângelo. Vamos seguir aqui, né? Flamengo descarta Arthur e vai com tudo para o plano A de 66 milhões para o ataque. Essa informação foi trazida aí pelo jornalista Vene Casagrande. Então, seguindo aqui, o Flamengo continua tentando a contratação do atacante Ângelo do Clube Santos. A proposta ainda está na mesa do clube e também nas mãos do jogador. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, publicado em seu canal no YouTube na noite de quarta-feira, dia 15, perguntado sobre Marcos Braz, o homem forte do Flamengo. E ele respondeu o seguinte: sou brasileiro e não desisto nunca. Além disso, o Flá tem nenhuma tratativa em andamento por Arthur do Bragantino. É isso aí. O Braz falou que ele não vai desistir, por enquanto, da contratação do jogador Ângelo. E citou essa frase aí que nós costumamos falar: sou brasileiro e não desisto nunca. E com relação a Arthur do Bragantino, não desmerecendo o jogador, mas Marcos Braz disse que não tem nenhuma tratativa, não tem nenhuma conversa com o atleta. Como eu já falei em outros vídeos, são 3 meses aí tentando a contratação de Ângelo e não tem nenhum plano B. Eu não me conformo com isso, eu não sei que fissura é essa nesse jogador Ângelo. Sim, é um jogador bom, com a pouca idade que tem, já tem quase 110 jogos pelo profissional do Santos. Cara, mas é muita grana que está se oferecendo, é um esforço muito grande, podendo concentrar em outro jogador e a janela de transferência se encerrando aí, né? O plano A continua sendo o atacante do Peixe. Foi o próprio Marcos Braz que disse que o Flamengo não tem nenhuma tratativa pelo atacante Arthur e o Flamengo tentou seduzir Ângelo com um salário muito acima do atual que ele recebe lá no Santos. Além da proposta de 12 milhões de euros, cerca de 66 milhões ao Santos, o rubro-negro ofereceu a Ângelo um salário de 500 mil mensais. Ele receberia mais do que o triplo que ele recebe, que é menos de 166 mil lá no Santos. E agora aqui com relação a Matheus Uribe, é um outro na mira e tem uma proposta em mãos do Flamengo de 3 anos, né, de contrato. Se entrar em acordo, o jogador só vem para o Flamengo após um vínculo com o Porto. O volante foi procurado também por clubes árabes. Então, além do Flamengo aí, o atleta tem proposta de clubes árabes. E ainda tem aquela questão que a esposa dele não quer sair da Europa para poder vir para o Brasil. Depende muito aí do que a família dele vai querer, porque o jogador, infelizmente, quer queira ou não, ele é uma mercadoria. Ele está aí para ser negociado. Mas também ele tem que ter a preferência dele. Assim como aconteceu com o João Gomes, que houve a proposta aí do Lyon, da França, mas ele queria ir para o Wolverhampton da Inglaterra. Então, é desse jeito aí, né? E o Flamengo prevê regalias com contrato para convencer Matheus Uribe, diz aí o portal. O Flamengo com um alvo para preencher a lacuna do meio-campo. Matheus Uribe, do Porto, de 31 anos, tem contrato com o time de Portugal até junho. Ou seja, ele já pode vir aí assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Em busca de contar o mais rápido possível com o jogador, o mais querido propôs uma valorização salarial e até mesmo algumas regalias na chegada do meio-campista ao clube. Cara, com ajuste salarial, o Flamengo ainda estaria disposto a fechar contrato por 3 anos com o Matheus Uribe, que tem 31 anos de idade. Além disso, na proposta, o rubro-negro ofereceria
ao meio-campista, o clube daria carro, moradia e premiação na casa de 3 milhões de euros, cerca aí de 16 milhões na cotação atual para o atleta. Importante frisar que as negociações estão sendo conduzidas diretamente com os representantes do jogador e as informações foram divulgadas inicialmente pelo jornal português Mais Futebol. O Flamengo vai trazer o jogador de graça, entre aspas, né? Porque ele não vai precisar negociar com o clube que o atleta joga. Então, o Flamengo trataria com o jogador apenas salário e luvas. Então, para compensar esse dinheiro que não vai ser gasto pagando o time a qual ele pertence, o Porto, né, de Portugal, o Flamengo vai estar desembolsando essa pequena quantia de 16 milhões com algumas regalias para o atleta, moradia, carro, né? E, igual os políticos, né? A gente fica aí alimentando aí as regalias dos políticos, mas deixa isso para lá. Então seria isso que o Flamengo faria. Então vamos para outro assunto aqui. O Flamengo é o clube com elenco mais valioso fora da Europa, indica estudos. Saiba aí o valor. O Flamengo tem o elenco mais valioso fora do futebol europeu, aponta os estudos do CIS. O valor de 264 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 478 milhões, é referente aos direitos de jogadores do elenco que estão emprestados ou que o clube detém um percentual. No caso do Flamengo, são 41 atletas. O Manchester City lidera a lista com 1 bilhão e 460 milhões de euros, ou cerca de 8... dinheiro pra caramba, cara. É dinheiro pra caramba. Esses direitos econômicos de atletas são o quê? O Flamengo tem o jogador no seu elenco. Um time quer comprá-lo. O Flamengo vende esse jogador e fica com 20% dos direitos econômicos do atleta. Vende o jogador, mas fica com 50%. E assim, esse esquema aí, esse estudo é feito em cima disso aí. Então, seguindo aqui, continuando com essa matéria. Eu me assustei aqui com as cifras e não concluí aqui, né? O Manchester City lidera a lista com 1 bilhão e 467 milhões de euros, ou 8 bilhões 168 bilhões de reais convertidos, né? O CIES, Centro Internacional de Estudos do Esporte, é uma organização acadêmica e de pesquisa independente com base no Neuschutz, na Suíça. O Instituto foi fundado em 1995 e, através de uma parceria entre a FIFA e a Universidade de Neuschutz, o principal foco do CIES é a pesquisa sobre transferências de jogadores e perfis de clubes. O CIES Football Observatory é o grupo dedicado aos estudos e análise estatísticas do futebol. Até beber uma água. 8 bilhões que o Manchester City fatura aí só com seus jogadores que não estão no elenco, né? Jogadores aí vendidos e que ele tem uma porcentagem. É brincadeira. Então, seguindo aqui, Flá reforça a posição de maior rede de lojas oficial de clubes do mundo. Vou repetir, do mundo. E lança mais 3 lojas em um dia. Com o maior projeto de lojas de clubes do mundo, o Flamengo inaugurou simultaneamente, na última quinta-feira, né, 3 novas unidades. Desta vez foram contempladas as cidades de Belo Horizonte, Parnaíba e Rio de Janeiro. Com esta, já são 175 lojas oficiais em todo o Brasil e nos Estados Unidos para atender a enorme nação rubro-negra. 45 milhões de torcedores do Flamengo tem, por isso que está batendo recorde em venda no seu novo uniforme. Desde o início da atual gestão, em 2019, o rubro-negro ampliou em mais de 200% o número de lojas, saindo de 50 de 2019 para as atuais 175 em março de 2023.
A meta do clube para este ano é chegar à marca de 200 lojas. E com certeza vai chegar, né? Faltam aí só 75 lojas. Então, galera, essas notícias que eu tinha para trazer para vocês aí nessa parte da manhã de quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Você que chegou até aqui, não esqueça de dar o seu like, não. A gente faz isso com o maior carinho. Eu estou gravando essas matérias de madrugada para colocá-la de manhã aí para vocês, o horário que vocês estiverem assistindo aí. Eu já estou pesquisando as matérias para colocar no vídeo da tarde. Então, quebra esse galho, deixa o seu like, faça algum comentário aí, acione o sino da notificação, se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar mantendo vocês informados, para que o canal continue crescendo. Eu agradeço a todos os inscritos. Não esqueça, para ganhar uma camisa do Flamengo, do canal Paraquedista Rubro Negro, você tem que se inscrever no nosso canal, fazer um comentário com o seu nome e o bairro onde você reside. E assim que chegarmos a 1000 inscritos, estarei sorteando essa camisa. Saudação rubro-negra e até o próximo vídeo.